Oi galerinha do sétimo ano, tudo bem? Então, hoje a gente está aqui para mais uma aula de revisão, já que a nossa avaliação está chegando, dia 15, então nessa aula de hoje, da nossa revisão, a gente vai estar fazendo aquela lista de exercício que eu coloquei para vocês lá com a professora Nelise, né? A gente colocou juntos essa lista, que é uma lista de exercícios, são 10 exercícios de revisão que contemplam todo o conteúdo, que é o capítulo 6 e o capítulo 7. Então, mas antes de começarmos a fazer a lista, né, e a professora Nelise se apresentar aqui para vocês, então nós vamos fazer o seguinte: quero lembrá-los que vocês receberam um e-mail, né, no e-mail de vocês aí da escola, uma informação para vocês poderem acessar a nossa sala a partir de agora dia 15, né, antes da nossa prova, para a nossa aula de revisão de conteúdo, né, um plantão de dúvida, na verdade, que vai ter nos seus devidos horários. Eu vou estar com as minhas turmas da tarde, né, no nosso horário, e a professora Nelise com a turma da manhã, né. Professora Nelise, por favor, você já conhece a professora Nelise, fique à vontade. Então, nós temos uma lista que o professor José Dailton postou. Essa lista, nós vamos dar a resposta agora nessa aula de revisão. E também nós temos uma aula online, segunda-feira de manhã, para as turmas da manhã, que é minha, que nela nós vamos estar fazendo um plantão de dúvidas, para tirar mais ainda as dúvidas de vocês, para em seguida vocês realizarem a prova de vocês, a segunda avaliação. Vamos começar a revisão? Então vamos lá, gente. Então olha só, nós vamos começar com o capítulo 6, né? Que a gente falou sobre álgebra, né? O que seria a álgebra, né? Nós comentamos a respeito disso, né? A álgebra nada mais é do que a operação matemática, onde envolve letras e números, né? Então vamos lá, meninos, começar o exercício? Bom, vamos ler aqui o exercício para vocês. Esse exercício foi tirado da Saresp, né? É um exercício que foi dado lá na Saresp, num concurso há muitos anos. Aí diz assim: considere a sequência 3, 7, 11, 15, 19, 23, N. Aí ele pergunta: o número vem imediatamente depois de N, pode ser representado por... Então nós vamos ver primeiro essa sequência como ela é formada, né? Então observem aqui. Se vocês observarem a nossa subtração de 7 menos 3, ó, 7 menos 3, vocês vão obter 4. Se vocês fizerem 11 menos 7, você também vai obter 4. Se você fizer 15 menos 11, você vai obter 4. 19 menos 15, você vai obter 4. Se você fizer 23 menos 19, você vai obter 4. Então você está vendo que o nosso número na sequência ele está sendo escrito da seguinte forma: sempre o número que vem depois, a sequência dele é somado com 4 unidades. Então, olha só, com exceção do 3, né? Porque o 3 está sozinho. 3, aí 3 mais 4, 7. Então, observem aqui na sequência. 3 mais 4, 7. Aí você pega 7 mais 4, 11. Você pega 11 mais 4, 15. Aí você pega 15 mais 4, 19. 19 mais 4, 23, né? 19 mais 4, 23. Então, professor, você... Oi. Tá 15 mais 19. 15 mais 19, perdão. 15 mais 4, 19. 19 mais 4, vou colocar aqui embaixo. 19 mais 4 é igual a 23. Então, nós estamos observando que essa sequência é sempre feita no primeiro número somado com mais 4. Ou seja, imagine que nós temos o número N. O número N, o que vai vir após ele, então eu vou ter, se nós observarmos, estamos somando sempre 4 na unidade, acrescentando 4. Então o nosso número vai ser N mais 4. Então o próximo número que vem após o N seria o N mais 4, porque dependendo do N, somando mais 4, você vai encontrar esse valor. Então essa seria a nossa resposta. A resposta seria a letra D, que é a sequência, no caso, a soma do número, né? Então, somando o número N com mais 4 unidades, porque todas as unidades que vem depois, a sequência numérica que vem depois, ela foi acrescentada a 4 unidades. E assim nós fizemos o exercício para determinar essa questão. Então, a resposta seria a letra D, N mais 4. Vamos lá para o exercício número 2. No exercício número 2, ele diz assim: N é um número. Se N é um número, N mais 1, N mais 2 é uma sequência numérica. Representam 3 números inteiros consecutivos. Se N é igual a 15, ele está falando para a gente que nosso N vale 15.
se n é igual a 15, que números estão apresentados? Ou seja, que números são representados nessa sequência. Então, nesse caso, eu vou ter o n é 15, então eu já sei que o meu primeiro número é 15. Eu vou descobrir o meu n mais 1. Como é que eu descubro o n mais 1? É através do valor numérico. Nós sabemos que o n é 15, então nós podemos fazer aqui, ó, 15 mais 1 é igual a 16, então o nosso número é 16. E o próximo número da sequência seria o n mais 2. O n vale 15, que ele já falou que nosso n vale 15, então eu tenho 15 mais 2, que vai ser igual a 17. Então, qual é a nossa sequência numérica? A nossa sequência numérica é exatamente 15, 16 e 17. Certo? Assim nós fizemos o exercício número 1 e número 2. O número 3 a professora Annelise vai começar a fazer com vocês agora. Tá certo, professora? Vamos lá então? Certo. 3. Uma estrada com 180 quilômetros de comprimento deve ser dividida em duas partes. Então nós vamos pegar aqui uma estrada e eu vou dividir duas partes. Então eu dividi assim diferentes porque eu já sei o contexto. O comprimento da parte maior é igual, ao quintuplo do comprimento da menor. Então, por isso que eu já fiz assim. Nós temos uma parte menor, que a gente não conhece, x, e o comprimento maior é o quintuplo da menor. Quintuplo de x, 5x. Determine o comprimento de cada uma das partes. Então, nós sabemos que o comprimento das duas juntas, a maior, parte maior e a parte menor, é 180. Então, nós vamos resolver essa equação e descobrir o valor do x. Quando eu descobrir o valor de x, eu estou encontrando o comprimento menor. E eu multiplicando por 5 o valor do x, que nós vamos encontrar, eu descubro o comprimento da parte maior. Então, 1x mais 5x, 6x. Operação inversa da multiplicação, nós vamos passar o 6 do primeiro membro para o segundo membro, isolar o x. Divisão. E 180 dividido por 6, 30. Então, 30, automaticamente, eu achei o comprimento menor da estrada. Então, 30 quilômetros, que é o x. O comprimento maior é 5 vezes o x maior, ou a diferença. Se o total é 180, eu já descobri que 30 é o comprimento menor, a diferença 180 menos 30 é o comprimento maior, que é 150. Então, vocês ou multipliquem 5 vezes 30, que vai dar 150, ou faz a diferença. Se você já tem o total da estrada menos o menor, você descobre o maior que está faltando. Então, 180 menos 30, 150, ou 5 vezes 30, 150 quilômetros. Exercício 3. Uma estrada com 180 quilômetros de comprimento deve ser dividida em duas partes. Então, nós temos aqui uma estrada e ela vai ser dividida em duas partes. O comprimento da parte maior é igual ao quintuplo do comprimento da menor. Então, nós temos aqui, vamos fazer uma parte menor e a parte maior. A parte menor eu não sei, x, mas ele falou que a parte maior é o quintuplo, 5 vezes o x. Determine o comprimento de cada uma das partes. Então, o comprimento da parte menor e da parte maior. Nós temos aqui que a estrada, os dois comprimentos juntos, 180 km. Então, 6x é igual a 180. Operação inversa da multiplicação, divisão. 180
dividido por 6 dá 30. Então, nós temos aqui que o comprimento da parte menor é 30 quilômetros, que ele pediu de cada parte. Agora nós vamos fazer da maior, 5 vezes o 30, ou a diferença, você pega o 180, tira o 30, a parte maior é a diferença do total menos o comprimento menor. Então, que você pode fazer 5 vezes o 30, ou pegar o total, que é 180, e tirar o menor, que vai dar também o mesmo resultado. 150 quilômetros, o comprimento maior. Vamos lá para 4. Determine o valor das incógnitas das seguintes equações. Então, vou pegar aqui a 1 e a 2. Vamos lá. Tem A e B. A. Então, nós vamos começar resolvendo esse parênteses aqui. Que tem um menos e o parênteses. Esse menos é para todo o parênteses. Se você quiser, nem precisa aparecer e colocar um 1 aqui, que é fica menos 1 para todos eles. Então, nós vamos fazer o jogo de sinal, que esse menos é para todo o parênteses. Se não tivesse o parênteses, esse menos seria só para o x. Então, nós vamos fazer 3x menos, esse aqui, só para vocês lembrar, o número não tem nada, ele é positivo. Sinais diferentes, menos com mais, menos. Sinais diferentes, menos. É igual, sempre quando tiver um sinal e o parênteses, esse sinal você vai fazer jogo de sinal com tudo que está dentro do parênteses. Menos x mais 1. Agora nós vamos organizar. Vou trazer número para cá, letra para cá. Letra com letra e número com número. Então, 3x eu vou abaixar, menos x eu vou abaixar, conservar, né? Mudei de membro, primeiro membro, antes da igualdade, segundo membro, depois da igualdade. Mudei de membro, operação inversa. Então, está menos x, vem mais x. O mais 1 eu vou abaixar, e esse aqui vou mudar de membro. Tá no primeiro, vai para o segundo membro. Operação inversa de menos 1, mais 1. Agora nós vamos fazer aqui. São opostos, mais x menos x, então vai dar 0. Sobrou só o 3x. E aqui, 1 mais 1, 2. Esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x é igual a 2/3. Vamos para B agora. Nós temos lá na B. Deixa eu colocar aqui 4A, 4B. 2x mais 4 vezes, abre parênteses, 38 menos x igual a 136. Primeiro, novamente, parênteses. 4 vezes 38. Então, nós temos aqui 32, 12 com 3 que subiu, 152. 4 vezes menos x, menos 4x, é igual a 136. Vamos organizar novamente. Para somar os semelhantes, eu vou trazer letra com letra e, número com número, e a letra não vou precisar. A letra está no primeiro membro. Geralmente, organiza a letra no primeiro membro, mas isso, se você mudar, aparecer a letra no segundo membro, vai dar o mesmo resultado, tá? Tanto faz, como aqui já está no primeiro membro, não tem necessidade de eu passar para o segundo membro. Mas se a maioria das letras estivesse no segundo membro, eu passaria a letra do primeiro para o segundo. Não tem importância, a letra está no segundo membro, tá? Então, nós temos aqui 2x menos 4x menos 2x. Menos 2x, perdão. E aqui,
mais, não tem sinal nenhum, é positivo, mais 136, menos 152. Então eu tenho uma dívida de 152 e paguei 136. Sinais diferentes, nós vamos subtrair. Vou usar aqui rapidinho o rascunho. E conservar o sinal do maior valor absoluto. A sua dívida é maior, então ainda você vai ficar devendo. Menos 16. Esse menos 2 está multiplicando, o menos 2 passa dividindo. Operação inversa da multiplicação é divisão. Então, para finalizar aqui, nós vamos dividir. Sinais iguais, menos com menos, mais. 16 dividido por 2, 8. Então, x é igual a mais 8. Vou passar agora para o professor José Adailto, que ele vai fazer a questão número 5 com vocês. Então vamos lá, gente. A professora Neris trabalhou com vocês a equação, né? Então a gente já está treinado bastante, já fizemos muitas delas. Até lá no livro digital de vocês já praticaram bastante. Então eu vou estar apagando aqui, que vocês fizeram o exercício 4 com ela. Vou apagar a letra A. Vou deixar a letra B que ela fez agora para vocês poderem estar olhando um pouquinho mais, tá? Então vamos fazer o exercício número 5. Já já a professora Annelise volta com vocês. Então hoje estamos aqui em dupla total. Então o trabalho da professora Annelise é muito tranquilo em relação a isso. Então vamos lá, exercício 5. No exercício 5 ele pede para vocês fazerem associação. Cada equação da primeira coluna há uma equivalência a ela na segunda coluna. Então eu só vou anotar aqui porque essa eu vou precisar mostrar para vocês. Então eu tenho x mais 6 é igual a 9. Na letra B eu tenho x menos 4 é igual a 5. Na letra C eu vou ter 2x mais 3 é igual a x mais 2. E depois na letra D nós temos o valor x mais 2 é igual a 3. E na outra coluna, vou colocar aqui embaixo, nós vamos ter 2x menos 8 igual a 10. Depois nós temos 3x mais 2 é igual a 5. E aí eu vou ter também x mais 6 menos 2 é igual a 7. E para finalizar essa coluna nós vamos ter 2x mais 3 é igual a 3x mais 4. Bom, aqui nesse exercício, só para lembrar vocês, nós temos uma equação, temos equações, e lembrando que a equação é feita por dois membros. A primeira coisa que você vai saber para ter certeza se é uma equação ou não, é observar o sinal de igualdade, verificar se tem letras, Então no primeiro membro nós temos os valores, que aí está antes da igualdade, o segundo membro sempre depois, Então isso foi dito pela professora Annelise na aula de equações, na aula vídeo foi feito muita coisa sobre isso. Então vamos lá, nós temos x mais 6 igual a 9. E eu tenho que fazer a análise dessa equação com todas as que estão aqui embaixo. Aonde que eu vou encontrar x mais 6 igual a 9 em relação a essa aqui de baixo? Será que eu consigo perceber isso em algum desses exercícios? Então olha só, se eu tenho x mais 6 é igual a 9, se eu resolver essa equação aqui, eu teria x é igual a 9 menos 6. X seria igual a 9 menos 6 é igual a 3. Então minha equação tem valor 3, Eu posso fazer testando esse 3 em alguma dessas equações e verificar se ele dá certo ou não. Se eu fizer isso e achar esse 3 como raiz de uma dessas equações, eu posso dizer que ela é equivalente. Ou se não, eu resolvo todas elas para ver se eu chego no 3 também. Então fica a critério de cada um de vocês. Então como eu achei o valor 3, olha o que eu vou fazer com 3. Vou pegar aqui, 2 vezes 3, 6. 6 menos 8 vai dar menos 2, não dá 10. Então não pode ser o 3 aqui. Então vamos pegar aqui, 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11, E aqui é 5, então também não pode. Agora aqui, 3 mais 6, 3 mais 6 dá 9. 9 menos 7, ou menos 2 dá 7. Então vocês observam que se eu trocar o 3 aqui nessa equação, eu consigo achar a resposta dela como 3. Então o 3 serve como resposta aqui. Então nesse caso eu posso falar que a minha letra A seria igual a essa aqui. Ou seja, a equação x mais 6 igual a 9 é equivalente à equação x mais 6 menos 2 igual a 7. Porque elas vão ter o mesmo resultado. Porque se você resolve essa equação, você acha a raiz também 3. Ou seja, a equação tem resposta 3. Aí na outra, x menos 4 igual a 5. Vamos resolver isso aqui só para a gente ter uma ideia de como que seria. Então seria x é igual a 5 mais 4.
Isso quer dizer que meu x nessa equação seria igual a 9, ou seja, a equação teria valor 9. Agora observem aqui, ó, 2 vezes 9, 18. 18 menos 8 dá 10. Então não tive nem muito trabalho. Pela raiz eu acho mais facilmente do que resolvendo todas elas. Então aqui eu já sei que seria a letra B, né? Então a minha letra B, ou seja, a equação 2x menos 8 igual a 10, é igual à equação x menos 4 igual a 5. Tudo bem até aí para vocês, gente? Professor Nelise, e aí, tá tudo bem para você também? Quer comentar alguma coisa a respeito do nosso exercício? Não, tá tudo tranquilo? Então vamos pro próximo. Eu vou fazer a letra C aqui para a gente comparar lá, tá? Então eu tenho 2x mais 3 é igual a x mais 2. Vamos resolver isso. O professor acabou de explicar para vocês, né? Letra para um lado, número para o outro. Não importa se o lado é o primeiro membro ou o segundo, tá? Então, como tem a maior letra aqui, eu vou pegar essa menor e vou jogar para lá, né? Passar para o outro lado e pegar o valor número 3 aqui e passar para o outro lado, né? Lembrando sempre da operação inversa. Se ela é positiva no membro, passa para o segundo sempre negativo. Se é positivo no primeiro, passa para o segundo negativo e vice-versa. Então eu vou ter 2x menos x é igual a 2 menos 3, né? Então, gente, aí resolvendo isso, ó, eu tenho 2x menos x é igual a 2 menos 3. Então 2x menos 1x vai dar x, igual a 2 menos 3 vai dar menos 1. Então a resposta de x é menos 1. Então só tenho duas equações para substituir aqui. Então olha só, se eu colocar menos 1 aqui, ó, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Menos 3 somado com 2 não vai dar 5. Então ali não vai dar, o menos 1 não entra. Aqui se eu tenho 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Menos 2 mais 3, aí eu vou ter resposta 1 aqui. A mesma coisa, 3 vezes menos 1, aqui vai dar menos 3. Menos 3 mais 4, aqui também vai ser 1. Você observa que o valor 1 e 1 são iguais para os dois membros. Então, se eu resolver essa equação, eu vou ver que ela é equivalente à nossa letra C. Então, essa aqui é a nossa letra C. Então, nem preciso fazer a última, né, gente? Porque a nossa última só pode ser quem? A letra D. Então eu tenho a resposta B, D, A, C, porque essas equações são equivalentes e como vocês já sabem, uma equação equivalente a outra quando a sua solução é igual. Então nesse caso não precisa resolver as de baixo, basta resolver uma e trocar as raízes, tá certo? Agora a professora Nelise assume com vocês o exercício 6 e o 7. O 6, o 7 é seu. Ah, o 7 é meu, professor? Tá bom, eu pego esse brinquedinho. O triângulo da figura tem perímetro de 22 centímetros. Determine a medida do lado menor. Então, nós primeiro vamos fazer perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura. Vamos pegar 2x menos 1 mais x mais 4 mais 3x mais 1, que é igual a 22. Soma de todos os lados da figura dá 22. E depois nós vamos determinar a medida do lado menor. Então, eu vou deixar as letras, as incógnitas no primeiro membro e vou passar as letras para o segundo membro. Tem aluno que primeiro junta as letras, os números para passar para o segundo membro. Tranquilo, vai dar o mesmo resultado. Então aqui eu vou conservar o 2x mais 3x. Aqui vai ficar 22, tá menos, passei para o segundo membro, mais 1, menos 4, porque eu vou passar para o segundo membro, e menos 1, fazendo a operação inversa, passando do primeiro membro para o segundo membro. Então, nós vamos fazer aqui. Juntar os semelhantes, 2x mais 1x, 3x, 3x mais 3x, 6x. Aqui, 22 mais 1, 23. Esse 22, esse mais 1 e esse menos 1 são números opostos, eu já vou zerar eles. Soma de números opostos dá igual a zero. Então, só vou fazer aqui 22 menos 4, que vai dar 18. X é igual a 18 dividido por 6, que esse 6 está multiplicando aqui. Quando tem uma letra e um número, tem multiplicação no meio, não precisa aparecer. Então 6 vezes o x, 6x é 6 vezes o x.
Então, a operação inversa da multiplicação e divisão. 18 dividido por 6, 3. Terminou? Não. Ele pediu para você determinar a medida do lado menor. Você determinou a medida de x. Então, vamos lá. Nós temos 3 lados. Então, vou colocar aqui. Lado 1, lado 2 e lado 3. Então, o lado 1 é 2 vezes o x menos 1. Tá aqui, né? Então, nós vamos fazer 2 vezes o 3 menos 1. 2 vezes o 3 menos 1. 6 menos 1, 5. Depois nós temos x mais 4. Que o x nós encontramos 3. Então, vai ficar 3 mais 4, que é 7. E depois nós temos que é 3 vezes o x mais 1. 3 vezes o 3, nós encontramos que o x é 3, mais 1. Então, 9 mais 1 é igual a 10. Eu não fiz a multiplicação aqui porque ela aparece primeiro. Primeiro sempre é multiplicação ou divisão, depois a gente faz a adição e subtração. Então, o lado menor é o que nós substituímos 2x menos 1. Lado menor é 2x menos 1. Professor José Adailton. Vamos lá, professora. 7. Professora, estamos aqui. O bom de estar com a professora Nelise, que é o seu errar, que ela colabora comigo, gente. Porque você sabe, né? Professor agitado demais é distraído, é o meu caso, tá? Então, às vezes, já é comum, meus alunos de vez em quando, você quer falar, professor, você esqueceu tal número, porque às vezes na peça eu acabo esquecendo, né? E eu faço muito isso, acaba fazendo sem perceber, e a gente faz. Imagine vocês, né? Então, por isso que a gente tem muito cuidado com vocês quando a gente pede a atenção de vocês nesse sentido. Então, vamos para o próximo exercício, né, professor? É o 7. O exercício 7, ele dá lá para vocês. Observe a sequência da figura. Aí ele deu figura 1, aí tem um pontinho, figura 2 tem 4, figura 3 tem 7 pontinhos, figura 4 ela vai ter 2, 4, 6, 8, 10 pontinhos, figura 5 ela tem 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 pontinhos e a figura N que ele deu lá para vocês determinar. Aí ele pergunta qual das expressões algébricas que representa o número de bolinhas da figura N. Bom, então para isso nós precisamos descobrir qual dessas equações, essas expressões vão nos dar essa figura, né? Quais delas vão poder nos permitir calcular o valor de todas elas. Como nós vimos lá, esse exercício é muito parecido com o exercício número 1, só que agora são com bolinhas. E aí ele diz o seguinte, como ele quer a expressão, qual das expressões algébricas vai representar, então eu vou testar em todas elas. Porque eu não vou ficar fazendo, vou considerar a figura 1, 2, 3, 4, 5, a posição das figuras. Então para isso eu vou considerar o N1. Se eu considerar o N1, eu tenho 3N, né? Porque está assim, figura 1 tem uma bolinha, e a figura 2 ela tem 4 bolinhas, a figura 3 ela vai ter, são 3, são 7 bolinhas, a figura 4 e ela vai ter assim sucessivamente. Então na figura 1 tem que ter uma bolinha e a minha sequência lá ele diz que é 3N. Se eu considerar N1 eu vou ter 3 vezes 1 daria 3 e aqui eu não tenho 3, só tenho 1, então eu já vou descartar essa possibilidade do 3N. Vamos na segunda possibilidade, 3N mais 1. Então se é 3N mais 1 nós já vamos ver que se eu considerar 1, ó, 3 vezes 1 mais 1, 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, seria 4, e aqui não tem 4, só tem uma bolinha, então para mim não adianta. Vamos para a letra C, 3N menos 1. Se eu pegar 3N menos 1, eu vou ter 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1, 3, 3 menos 1 é 2, teria que ter duas bolinhas, e aqui não tem duas bolinhas, só tem uma. Então vamos testar a última, 3N menos 2. Então ó, 3 vezes 1, né, considerando o N1, que é a primeira bolinha, é a primeira imagem, menos 2. 3 vezes 1, 3, 3 menos 2 vai dar 1. Então beleza, apareceu uma bolinha, mas agora tem que ver se serve para todos os outros. Vamos para a segunda bolinha, 3N menos 2, 3N menos 2 para a segunda bolinha. Então para a segunda posição aqui,
certo? Primeira posição, segunda posição e assim sucessivamente. 3 vezes 2, né? Menos, que é o nosso n vale 2, menos 2. Então vamos lá, 3 vezes 2, 6. 6 menos 2 é 4. Então eu percebo que aqui também deu. Se eu fizer para as demais, eu também vou perceber na terceira bolinha lá, 3n menos 2 para a terceira posição, que é essa terceira posição aqui, onde aparece para a gente 7 bolinhas. Então eu vou ter 3 vezes 2 menos 2. 3 vezes 2 vai dar 6, né? Oh, perdão, a terceira bolinha, a posição é 3, não é 2. 3 vezes 3, 9. 9 menos 2, que vai dar 7. Então 9 menos 2 é igual a 7, que é a terceira posição. Na quarta posição ela vai funcionar, na quinta posição vai funcionar. Então qualquer que seja a posição n, essa equação é que vai funcionar para a gente. Então a resposta nesse exercício que ele pede lá, qual das expressões algébricas que representa a figura, então nós vamos ter lá. Como a posição é n, a gente não sabe que posição é n é essa, mas percebemos que a resposta para essas posições que nos dá é 3n menos 2, ela calcula todas as outras posições de bolinhas que eu quiser. Né? Se eu quiser só saber a 10ª posição, bastasse fazer 3 vezes 10, 30. 30 menos 2 vão dar 28. Saberia que teria 28 bolinhas. E assim sucessivamente em todas elas. Com isso eu posso dizer que nessa expressão algébrica, né, eu vou ter como a resposta a letra D. Aqui tá certinho, viu, gente? Resposta a letra D. Então, ó, porque lá no primeiro exercício, vocês lembram que quando eu coloquei a resposta eu acabei esquecendo, né, de colocar o 4n menos 1. E agora aqui não, aqui tá certinho, 3n menos 2. Daqui não faltou a atenção do professor não, tá bom? Isso pode acontecer com vocês também na hora da prova, mas prestem muita atenção, porque lá a gente não vai poder fazer nada para vocês. Né? Então é bom prestar atenção agora nessa questão. A professora Annelise vai dar sequência no próximo exercício, no exercício... Ah não, peraí gente, eu vou fazer o 8. Já dei muita equação para a professora Annelise fazer, vou deixar os 2 últimos para ela de presente. Eu vou fazer o 8 e ela fica com o próximo, né? Porque assim, ela fez muita equação hoje, sabe? Ela está bem treinada em equação. Então vamos lá. Ele diz assim: André pediu a Rodrigo que pudesse ajudá-lo a encontrar o primeiro e o segundo membro da equação. Aí ele deu lá a equação. Então, ó, prestem muita atenção no exercício 8, porque eu já falei dele na hora que eu fiz o exercício número 7, que eu nem coloquei o número, ó, apressado fazer exercício, né? Então, ó, o número 8, ele diz assim, 3 que multiplica 2x menos 1 igual a 2 que multiplica x mais 3. Olha só. Ele quer que você diz só quem é o primeiro membro e o segundo membro, né? Considerando que o Rodrigo respondeu corretamente a pergunta de André, qual será o valor determinado por Rodrigo, né, nesse caso? Ou seja, o valor determinado em relação aos membros da equação. O primeiro membro, né, e o segundo membro da equação. Lembra que foi dito no começo de equações pela professora Annelise, ela falou lá com vocês também a respeito disso, e eu também falei, porque nós gravamos a primeira aula de equação 2 vezes para vocês. Então olha só, nessa aula, então a gente vai lembrar aqui o primeiro e o segundo membro. Então o primeiro membro nós vamos ter aqui tudo que está antes da igualdade. E depois, segundo membro, tudo que está depois da igualdade. A professora Annelise está dando risada aqui porque a gente gravou a mesma aula 2 vezes, né? Isso que eu chamei de falta de comunicação, mas depois no final deu tudo certo. O importante é que vocês aprenderam equações 2 vezes. Então vamos lá. O primeiro membro dessa equação eu tenho 3 que multiplica 2x menos 1. Porque o professor já falou, tudo que está antes da igualdade é o primeiro membro. E tudo que está depois da igualdade é o primeiro membro. Aí está lá, 2 que multiplica x mais 3. Era isso que ele queria saber. Só o primeiro e o segundo membro da equação, para saber se vocês realmente entenderam isso. Mas supondo que eu tenho um aluno aí, são vários, né, muito inteligente, graças a Deus, e bem esperto que vocês são, supondo que o Rodrigo tivesse colocado lá como resposta 6x menos 3 no primeiro membro e 2x mais 6 no segundo membro. Considerando isso, será que ele teria errado? Ou estaria certa essa equação se fosse colocado dessa maneira? Então lembrado que nós fizemos um exercício agora que falava de equações equivalentes? Então, quando você tem essa equação aqui, ó, 3 que multiplica 2x menos 1 é igual a 2 que multiplica x mais 3, é a equação dada. E se ele colocasse 6x menos 3 é igual a 2x mais 6,
e lembrando a propriedade distributiva, vocês vão perceber que é a mesma equação, então elas são equivalentes entre elas. Tá? Então, se elas são equivalentes, então estaria tão certo quanto anterior. A professora Annelise vai dar sequência nos 2 últimos exercícios para a gente encerrar nossa aula de hoje. Vai lá, professora Annelise. Boa aula, exercício 9 e 10. Balança. 9. A balança da figura está em equilíbrio. Significa que os 2 pratos da balança são iguais. Aí a gente consegue montar uma equação por causa da igualdade. Com bolas e caixinhas de areia em cada um dos seus pratos. As bolas são todas iguais e os saquinhos também. O peso de um saquinho de areia é igual ao peso de quantas bolas? Então vamos lá. Nós temos quantas bolinhas serão essas caixinhas de areia. Então nós vamos as caixinhas de areia colocar X. Nós temos no primeiro prato 1, 2, 3, 4, 5 caixinhas de areia. Então, quem quiser colocar direto 5x também não tem problema. E nós temos 4 bolinhas. No segundo prato é igual. Eles têm que ter, se estão em equilíbrio, tem que ter a mesma massa dos 2 lados. Nós temos 2 caixinhas que é X, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 10 caixinhas, mais 10 bolinhas do outro lado. Então nós temos aqui. Tem aluno que já coloca direto aqui, 1, 2, 3, 4, 5x, perdão, é igual a 2x mais 10. Então, 5x menos 2x e no outro membro 10 menos 4. 3x é igual a 6. X é igual a 6 dividido por 3, operação inversa, vai passar dividindo, x é igual a 2. Então, nós temos que cada caixinha de areia equivale a 2 bolas. O peso de um saquinho de areia é igual ao peso de quantas bolas? Então, são o peso de 2 bolas. 10. Na 10, nós temos 2 equações com os coeficientes fracionários, né? Então, nós temos que fazer, ó, eu ensinei para vocês fazerem 3 passos. Então, x menos 1 dividido por 2 mais x menos 3 dividido por 3 é igual a 6. Então, deixa eu ver, tá certinha. O primeiro passo, eu falei para vocês fazer o MMC, porque nós temos que transformar no mesmo denominador. E que são 2 números primos, então o MMC de 2 e 3 é só multiplicar, porque nessa situação são 2 números primos. 2 vezes 3, 6. Então nós vamos transformar todos no denominador 6. Ah, professora, esse não tem denominador, já falei nas videoaulas. Coloca 1, porque na divisão por 1 vai continuar o mesmo número. Agora nós vamos transformar em frações equivalentes. O que acontece muito? O aluno transforma o denominador e o numerador continua o mesmo. Então, se o denominador mudou, o numerador também vai mudar. Nós temos que transformar em frações equivalentes. Então, aqui seria assim. O 2 transformou em 6. O que aconteceu que o 2 transformou em 6? Multiplicou por 3. Você não consegue encontrar esse multiplicou por 3? Pega o 6 e divide por 2. 6 dividido por 2, 3. Então, significa que essa fração, vou trocar aqui por pontinho por causa do x, essa fração aqui, ela é vezes 3 no denominador e no numerador. Então, eu vou abrir o parênteses aqui, que eu tenho que multiplicar tudo que está dentro do parênteses. Que eu tenho que multiplicar aqui por 3 o x e o menos 1 também. Agora,
6 dividido por 3, 2. Então, encontrei que aqui é vezes 2 e aqui também é vezes 2. Frações equivalentes, a gente multiplica ou divide o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então, se aqui eu encontrei que foi feito vezes 2 para dar 6, aqui também tem que ser vezes 2. Aqui, vezes 6, aqui vezes 6. Aqui já vou colocar o resultado, que é 36. Aí, nós vamos cortar os denominadores. Eu já expliquei na aula que a gente teve de equações. Por que cortou? Nós multiplicamos cada fração por 6. E 6 dividido por 6 é 1. E 1 vezes o que está aqui no numerador, 3, abre parênteses, x menos 1, é ele mesmo. 3 vezes. Isso eu expliquei detalhadamente e nos próximos exercícios a gente já começou a cortar direto. Então, mas só estou relembrando. Então, essa multiplicação foi feita em cada um deles, por isso que a gente corta o denominador quando eles estão iguais e trabalha só com o numerador. Então, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3, 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 3, menos 6, igual a 36. Deixar as letras no primeiro membro, trazer os números para o segundo membro. 2x, 3x mais 2x, 5x. Vamos ver o segundo membro. 36 mais 3, operação inversa, mais 6. 5x é igual a 39. 39 mais 6, 45. Vou passar aqui para não ficar apertado embaixo. X é igual a 45 dividido por 5. X é igual a 9. Nós encontramos que a solução dessa equação é 9. Vamos para B agora. Na B, nós não temos os denominadores primos. Então, tem que fazer o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, vamos lá. Não tem nada no denominador, tem 1. E aí eu vou fazer o MMC aqui para vocês relembrarem. Não, tem um número par. Nós vamos começar por 2. Então, o 3 não divide por 2, a gente abaixa ele, conserva. O 4 que divide por 2, a gente coloca o resultado. 4 dividido por 2, 2. Continua por 2 porque tem pelo menos um número par, você vai continuar por 2. E aqui lembrando que é só número primo. Então, o 3 não divide por 2, vou continuar conservando ele, abaixando. E o 2 dividido por 2 eu coloco o resultado, que é 1. Próximo número primo, porque o 2 não dá mais, não tem número par, é o 3. Então 3 dividido por 3, 1. E aqui já está reduzido, a gente só conserva ele. Então nós temos aqui 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, nós temos aqui que todos os denominadores nós vamos transformar em 12. Doze dividido por 3, 4. Então aqui é vezes 4, aqui é vezes 4 também. 4. Multiplica o x e multiplica o menos 2. Por isso que eu abri parênteses aqui para depois a gente lembrar que tem que multiplicar os dois. Tem aluno que faz direto, não tem problema, mas não esqueça que tem que multiplicar os dois e também tem que prestar muita atenção no sinal quando faz direto. Eu aconselho vocês a colocar aqui entre parênteses e resolver depois.
estamos resolvendo frações equivalentes, depois resolvemos as equações. Tem que ter uma atenção muito grande para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Acho que depois que vocês praticarem bastante, aí vocês vão estar com a atenção melhor, vocês já podem fazer várias coisas ao mesmo tempo. A princípio, é bom fazer passo a passo, que aí você vai aprendendo melhor os detalhes. Aqui vezes 12, aqui vezes 12, já vou colocar direto 36, aqui vezes 3, aqui vezes 3, como aqui tem dois números, eu vou abrir o parêntese para multiplicar esses dois números, e aqui vezes 12, aqui vezes 12, então 12 vezes 4 mais 2x, ficou tudo igual. Vamos mexer só com os numeradores. Então aqui 4 vezes x, 4x, 4 vezes menos 2, menos 8, menos 36, mais 3 vezes o 2x, 6x, 3 vezes 4, 12. 12 vezes 4, 48. E 12 vezes 2x, 24x. Tá. Vamos organizar aqui. Vou trazer letra para o primeiro membro e número para o segundo membro. Ah, professora, eu somei os números primeiros e depois passei. Não tem problema, vai dar o mesmo resultado. 4x mais 6x. Aqui até o ideal seria passar o x para o outro membro. Porque o maior x está no segundo membro. Vamos mudar um pouquinho. A gente está sempre com o x no primeiro membro. Aqui convém passar o x para o segundo membro e trabalhar no segundo membro. O que eu falei no início da nossa revisão. Então, como o x maior está no segundo membro, eu vou estar observando isso também, eu vou passar o x para o segundo membro e o número para o primeiro membro. Vai dar o mesmo resultado. Tem aluno que estranha o x estar no segundo membro. Tanto no primeiro como no segundo vai dar o mesmo resultado. Então nós temos aqui menos 8, menos 36 e traz para cá menos, perdão, tenho mais 12 também, antes do menos 48, mais 12, menos 48. E aqui nós temos o 24 menos o 4x menos o 6x. Por que, professora, convém trazer o x para o segundo membro? Porque se o x é maior no segundo membro, nós vamos trabalhar com um x positivo. Se você trazer 24 para o segundo membro, nós vamos trabalhar com um x negativo. Aí depois você tem que fazer esse jogo de sinal lá na hora da divisão. Então nós temos aqui. Vou agrupar os positivos e os negativos. E depois vou fazer menos 12. Então vamos lá. Devo 8 e devo 36. Então eu vou ficar devendo 44. Sinais iguais soma e mantém o sinal. Devo 44 e devo 48. Vou ficar devendo 96, menos 92. Eu vou registrar isso porque vai ficar mais detalhado e quanto mais detalhado melhor. Porque eu já ia fazer esses dois aqui direto e colocar já o valor final. Mas vamos um pouquinho mais passo a passo. 24x menos 4x, 20x. 20x menos 6x, nós temos aí 14x. Agora nós vamos fazer sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior valor absoluto, que é o menos 92. Então, sua dívida é maior, você vai ficar devendo 92 menos 12, 80. Vai ficar devendo 80. E aqui é igual a
14x. Vou continuar aqui em cima. Então, nós finalizarmos nossa aula. Então, nós temos menos 80 é igual a 14x. Esse 14 está multiplicando, vai passar dividindo. 14 não tem nada, ele é positivo. Sinais diferentes, jogo de sinal numa divisão, esse tracinho da fração é divisão, não se esqueçam. Nós vamos lá, 80 dividido por 14. Vamos ver se 5 chega, tá 90, então 4. Aqui nós temos duas formas de fazer. Se tiver as alternativas em fração, você vai simplificar essa fração, porque já verifiquei que não vai dar um número exato a divisão. E se as alternativas estiverem em número decimal, que é número com vírgula, você vai dividir essa fração. Então, 40 sétimos. Ela fez corretamente aqui pra gente, ela deixou bem claro que você pode também não só fazer a divisão para dar exata, mas quando ela não dá exata, você faz a simplificação, como ela fez aqui no final, que está perfeito, professora. Então, gente, nós vamos parando aqui a nossa aula de revisão hoje, né? Fizemos toda a lista de exercícios com vocês, dê uma olhadinha no vídeo. Temos antes da prova a nossa aula, né? A nossa aula online, que é para vocês terem plantão com a gente, para poder tirar todas as dúvidas ainda se existirem antes da prova. Então, nós tivemos aqui, eu quero agradecer a professora Nelise pela colaboração, né? E espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula de vocês. Bons estudos!